Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal com as imagens aqui das nossas Golden Manchurian. Iniciamos aqui mais um vídeo, bastante atualização aí sobre as nossas codornas hoje. Estão chegando aí a 60 dias, então eu vou atualizar aí para vocês como elas estão, o que aconteceu aí de novidade desde o último vídeo. São bastante, a gente já não tem parte dessas codornas aqui mais, praticamente todas já estão botando. Vou atualizar também aí com relação à adaptação que a gente vai fazer aí na nossa gaiola. Falar também sobre as nossas codorninhas chinesas que já começaram a botar. Dar uma olhadinha ali também na questão dos machos e fêmeas, que eu ainda tenho dúvidas na identificação das chinesas. Também vou falar aí de um espaço que eu estou preparando para a gente criar mais codornas. E sobre os ovos aí que estão na chocadeira das Bob White. Já nasceram aqui as chinesinhas e um pouco daquelas minhas gigantes. A gente vai falar aí sobre elas também na sequência do vídeo. Acompanhe o vídeo aí. Então pessoal, sobre a disponibilização aí das nossas codornas nas gaiolas, os casais que a gente vai fazer para a reprodução, não tenho muita novidade porque eu vou ainda ter que esperar talvez mais um mês para mim começar a recolher os ovos aqui para chocar, mas por questões de motivos pessoais mesmo. Elas estão hoje, como eu falei, com 60 dias e acredito que 100% delas já estão botando, talvez tenha uma que ainda não começou. Eu hoje estou aqui só com as que eu vou ficar para reprodução e mais 2 machos. Um deles está aqui, ó, é um tibetã, tem um pardo ali, ó. O restante eu abati, eu tinha 23 machos aqui de codorna, estavam nessas gaiolas aqui principalmente, alguns lá, e eu abati. Aí eu acredito que uns 5 dias atrás. Aqui eu deixei porque esse tibetã ele tem um tamanho bem bom, ó. Ele é bem grande, eu vou usar ele aí para reprodução, aquele pardo a mesma coisa. Então eu vou dar uma rápida atualizada aí como a gente está aqui nas nossas gaiolas. Aqui não mudou muito nessa primeira, a gente está com os 3 brancos e os 2 flocos. A novidade, que eu acredito que eu ainda não tenha falado, é que uma das brancas é macho, não são 3 fêmeas como eu imaginava. Então a gente está com um macho aqui de branca e as outras 4 aqui, 2 brancas e 2 flocos são fêmeas. E aqui todas botando já. Nessa gaiola aqui a gente tem algumas que eu ainda estou pensando se eu vou utilizar elas para reprodução ou não. São essas aqui, ó, que até nem sei exatamente como chama esse padrão. Ela não é parda, mas também não é golden. Essa primeira aqui é carijosinha, ó, ela é branca com preta, assim como o macho que está ali atrás. E essas outras 3 aqui, que é para ser 3 fêmeas, acredito que aqui tem uma que ainda não está botando. Elas têm essa coloração aí marrom, ó. Um marrom, tipo um xadrezinho marrom. Não sei exatamente qual é o padrão de cor aqui. Aqui eu ainda estou em dúvida se eu vou reproduzir elas ou vou usar apenas para ovos de consumo. Mas a priori aqui então são 4 fêmeas e um macho que está ali atrás, ó. Aqui na nossa terceira gaiola, vocês podem observar que as fêmeas estão meio judiadas, aí sem penas na região da cabeça. Essa marronzinha aqui eu coloquei ela há pouco tempo aqui, ó. Está um pouco arisca e a gente tem uma tibetã. E uma aí que já vi o pessoal chamar de parda mesmo, que é nesse padrão, essa aqui, ó. Alguns chamam de prateada. Então a gente tem um casal aqui desse prateado, aqui tá o macho, um trisal da tibetã. Então são 2 machos aqui, além daquela marronzinha lá. E as 3 fêmeas estão bem judiadinhas, até tem uma delas que tá com o olhinho meio fechado. Acho que eu vou ter que separar aqui para recuperação delas, até porque a gente não vai reproduzir já, não preciso dos ovos galados. Aqui ó, a gente tem 2 fêmeas desse padrão marronzinho, ó. Também não sei exatamente como chama esse padrão, não é a marrom que eu vi aí que o pessoal tem na internet, ela é toda marrom. Essa aqui ela tem o peito branco, né, igual a prateada aqui de cima, só que a diferença é que ao invés do preto, ela tem um marrom nas penas. Aqui são 2 fêmeas, tem o macho delas, eu acabei não mostrando, ele está embaixo lá nas gaiolas, porque bateram nele aqui, aí ele estava com o olhinho também fechado, eu separei lá para recuperar e estou medicando.
Aqui a gente tem as 3 fêmeas, o macho dos Golden Machurian, que eu mostrei no início do vídeo, que é um ovo deles. E aqui são as nossas matrizes antigas, ó. Também é um macho e 3 fêmeas Golden. Uma novidade aí, vocês podem observar que eu não estou usando mais serragem. Ó, tá bem sujo, inclusive, na hora de limpar aqui. A serragem acabava que caía muito, mas muito mais do que cai agora ali no chão, ó. Então criava uma sujeira muito grande. Essa serragem eu não podia usar na composteira, porque tinha um resto de esterco, então aquecia. E também como adubo praticamente não servia, porque era 90% serragem. Então resolvi não usar mais. A durabilidade aqui dessa chapa metálica vai ser menor, porque ela vai acabar enferrujando antes. Posteriormente a gente pinta ela ou troca talvez por uma de plástico. E aí eu estou recolhendo aqui, ó. Aqui tem um saco, que é o adubo puro daí. Depois de a gente encher aqui, a gente vai curtir ele para poder usar. E vai ficar um adubo bom. Eu falei aí num vídeo anterior também sobre os probleminhas dessa gaiola, né? E um deles era o fato dos ovos caírem aqui, ó, passarem por aquela fresta e caírem ali para trás. Quando a fêmea bota aqui, ó, muito nessa região, que ele não rola. Quando elas começaram a botar aí que os ovinhos eram pequenos, eu recolhi, eu acho que 3 ou 4 ali, que caíram. Hoje, mais cedo, recolhi um, ó, está aqui, ó. Dá pra ver que ele está trincadinho. E já colhi muitos desses aqui, ó, desse tamanho, eles são maiores, ó. Imprensado ali no buraco, aí ele acaba não caindo, às vezes ele está trincado, às vezes não está, mas a gente consegue aproveitar. Então o que eu vou fazer? Eu era para ter feito já, mas eu acabei não fazendo. Eu vou cortar uma chapa de plástico aí de uns 5 centímetros de altura, talvez, e colocar com arame em toda a lateral ali, todo o fundo, fechando, para que quando elas botem lá, o ovo não passe para lá. Aí necessariamente ou ele vai ficar ali ou ele vai rolar para cá. Eu acho que vai resolver esse problema, mas eu ainda não consegui fazer. Vou falar um pouquinho ali das chinesinhas agora. Aqui estão as nossas chinesinhas. Vocês vão observar que elas estão bem mais mansinhas, ó, do que no início. Teve um dia aí que uma das carijosinhas ali fugiu, mas eu acabei pegando ela aqui dentro ainda. Pessoal, a gente tem aí, ó, esses 3 aqui, ó. Esse aqui, aquele ali. E cadê outro? Acho que tá lá atrás, ó. Um lá atrás e esses 2 aqui, ó. Que estão com penas vermelhas, né? Um deles aqui, inclusive, ó, meio azulado, ó. Pelo que eu pesquisei aí na internet, esses aí seriam machos, ó. Ó lá, aquele lá. Esse aqui e esse aqui, ó. Inclusive com esse colar na cabeça, né? Bem característico. Acho que 2 deles aí eu já vi, inclusive, cantar. Esse cinzinha mais escuro aqui, eu observei ele cantar também um dia, mas eu ainda estou em dúvida se ele é macho ou não. E esse mais clarinho aqui, ó, que eu até achei que fosse macho, porque parece que ele tem um colarzinho, ó, no pescoço. Esse aí eu vi botando já aqui. Botaram aqui, pessoal, essas codorninhas chinesas com 56 dias. Ou seja, 4 dias atrás começaram. Achei um ovinho, no segundo dia já achei 2. E no terceiro achei 1. Aí hoje ainda não achei, hoje ainda não encontrei. Essa pretinha aqui já, ó, eu acredito que seja fêmea. Apesar que ela tem também um azuladinho aí, né, no peito, mas ela não tem colar, não tem aquelas penas vermelhas, né. Acredito que essa aí seja fêmea. Então aí é para ter no mínimo 4 machos aqui, 2, talvez 3 fêmeas. Eu ainda não tenho certeza, porque não consegui identificar. Essa aqui, ó, eu acredito que seja fêmea, mas ela, como essa questão do peito mais cinzento, mais azulado, eu acabei ficando em dúvida. Mesma coisa aquele ali atrás, ó. Aquele ali, inclusive, tá um pouquinho mais avermelhado. E os carijozinhos que tem o colar, os 2, né? Então eu fiquei bastante em dúvida. Um dia eu observei um cantar. E a outra eu observei botando. Então eu ainda tenho dúvidas aí um pouco se é um casal esses carijozinhos ou não. Mas estão bem aí, bem desenvolvidos. Eu tenho dado, hoje a gente só tem ração aqui, mas eu tenho dado aquela mistura para pássaros, com alpiste, painço para eles também.
mostrar agora aqui, pessoal, as chinesinhas aí que já nasceram. Essa aqui não é da mesma linhagem, tá, pessoal, dessas aqui. Essa aqui eu comprei de um criador, essa aqui já são de outro. Então estão aí, ó, na nossa estufinha também improvisada. Para ver que tem bastante aí de coloração mais clara, alguns branquinhos inclusive. Hoje estão com 5 dias. Nasceram aí, se eu não me engano são 23 aqui, eu achava até que era 22. Mas aí contei os ovos ali que sobraram, tem 12 que sobraram. Então é para ser 23. E agora aqui, depois dela ir se mexendo aqui, a gente não consegue contar mais se é isso mesmo. Mas sendo 23, então dos 35, porque eram 36, eu quebrei um, ficou 35. Nasceram aí 23, sobraram 12. Dá um percentual aí, se eu não me engano, de mais de 65%. Não é muito ainda, mas já melhorou aí com relação à ninhada anterior, né? Depois eu vou falar ali da chocadeira, umas mudancinhas que a gente fez. Aqui, ó, estão os filhotes aí que são das minhas matrizes Golden. São 9. Nasceram 11, mas 2 nasceram já um pouquinho atrasados e de uns ovos menores e sem pigmentação que eu coloquei para fazer testes e não sobreviveram, nem andaram. Então aqui ficaram 9, esses 9 nasceram no primeiro dia, no dia do número 17, pela madrugada. E aí depois nasceram mais 2 que não sobreviveram. Se vocês lembram aí no vídeo anterior eu falei que eu tinha separado esses ovos, que no caso são aqui dessas minhas matrizes, porque eram ovos que não dava para consumir, porque eu tinha feito um tratamento preventivo para elas de cocidiose. E aí para não jogar fora os ovos, eu acabei colocando na chocadeira. Como as datas aí combinaram, eu falei, eu vou colocar, ver o que dá. E aí coloquei todos, inclusive alguns com tamanho não adequado para chocar, né, menorzinho e tal. E mesmo assim, acho que eram 19 ovos, se eu não me engano, 9 aí sobreviveram, estão bem. Agora eu também comecei, aí no 5º dia, hoje mesmo pela manhã, fazer um tratamento preventivo com sulfamina para cocidiose. Não apresentaram sintomas ainda, mas a ideia é que não apresente. Por isso que eu estou fazendo um tratamento preventivo. Esse tratamento preventivo aí depois a gente pode confirmar, mas se eu não me engano é 10 ml das sulfaminas para 1 litro d'água. Então aí, estão bem a princípio, nasceram. Hoje da chocagem é o 22º dia. Então eu já separei os ovos ali que não nasceram, aliás. A gente vai abrir eles depois, ver se estavam galados, se não estavam, o que aconteceu. Aí a gente atualiza certinho o percentual. Então aqui, pessoal, está a nossa chocadeira. Observa que ali a gente só está com os ovos das Bob. Aqui os ovos que nasceram e aqui os que não nasceram. Observa que eles estão numa espécie de estufinha que eu fiz aqui, ó, com um pote de sorvete, todo furadinho, e aqui com tela, e aqui com aquelas bandejinhas que vem aí das feiras, supermercado com frutas. Por que eu fiz isso? Como as Bob têm tempo de chocagem diferente das demais, essas aqui são 17 dias, ali são 24, eu não poderia desligar a rolagem da chocadeira, porque os ovos das Bob ainda precisavam da rolagem. E esses aqui já eu teria que desligar para elas poderem se arrumar no ovo e nascer. Então o que eu fiz? Eu peguei os ovos das chinesinhas e coloquei ali, ó, dá pra ver que tem alguns dentro ainda, e das gigantes aqui. Porque aí, eles estando ali em cima, ó, da grade de rolagem, o ovo em si não rolava, né? A grade rolava igual, ficava aí dentro do pote. Foi uma ideia, inclusive, do rapaz aí que me vendeu os ovos. Hoje é o dia que eu vou desligar a rolagem, né? O 22º dia, pro nascimento aí das Bob. Daqui 2 dias aí, que é no 24º dia, elas devem nascer. Torcer aí que nasçam bastante, uma expectativa muito grande, porque é uma codorna que eu ainda não tenho aqui. Então nosso Vitagold que a gente está dando para eles, eu dei uma parada aqui para essas minhas maiores, mas estou começando a dar para os filhotes, e aqui é a água já com a sulfamina preparada. Aqui está nosso Vitagold, ó. Eu acabei comprando uma embalagem de 1 litro, sai bem mais barato. Para fornecer aí direto para elas, eu acredito que a gente vai conseguir usar antes aí das datas de vencimento. Acho que uma atualização que eu também não tinha falado, eu comprei pela plataforma Shopee esse higrômetro aqui, ó.
que marca a umidade e temperatura. Aqui está no nosso estufinho ali das codorninhas, ó, mais para controlar aí a temperatura ali interna. Mas eu utilizei os 3 até em algum momento aí dentro da nossa chocadeira, marcando para tentar monitorar aqui no lado de cá, no lado de lá, mais ao meio. E eu notei, eu até tinha dúvidas por que mais na parte central aqui da chocadeira não nasciam, ou nasciam muito poucos. Achava até que era a umidade, por ter a ventoinha ali em cima. Ó, eu não vou abrir agora para não prejudicar ali os ovos, mas eu acreditava que a ventoinha acabava deixando o ar mais seco ali. Mas o que eu notei é que essa região central é até mais úmida do que as laterais. O que falta ali, o que baixa bastante é a temperatura. Então eu cheguei até, enquanto aqui nas laterais estavam 37, nos higrômetros aqui, nesses aparelhinhos, marcavam um pouquinho menos do que marca aqui a chocadeira. E aí a gente fica em dúvida qual está mais regulado ou não. Em tese, a gente deveria acreditar que a chocadeira está mais regulada e esses aparelhinhos aí que são chineses não. Mas enfim, não dá para ter certeza. Mas acabou que a temperatura nos higrômetros ficava sempre um pouquinho abaixo dessa aqui. Mas melhor nos cantos, que era onde nasceu da outra vez mais. Dessa vez eu acabei não tendo esse parâmetro, porque como eu falei, eu acabei colocando os ovos nas estufinhas, né? Então misturaram, apesar de que eu deixei quase nenhum aqui no meio. No meio ficaram mais os meus, né? Esses que já eram das minhas matrizes aqui de codorna gigante. Os das chinesinhas eu pus tudo no canto de cá. Então não deu para ter esse parâmetro aí do se tem algum local que está nascendo mais ou não. Eu fiz esse controle já de uma forma melhor, mas em razão aí também até da correria desses dias aí eu acabei não chegando a uma conclusão ainda do que de fato pode acontecer ou como a gente pode melhorar essa taxa aí. A questão também ali dentro da telinha que eu colei para os pezinhos não deslocarem, né, para as codorninhas andarem, né, se firmarem assim que nasce, também não foi possível ainda avaliar, porque elas acabaram nascendo aqui dentro. Aqui no fundo, ó, eu vou abrir esse aqui também para a gente ver, ó, eu também colei uma telinha para não ficar liso. Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Aqui eu vou ter que abrir e molhar mais uma vez esses ovos. Hoje é a última vez que eu molho, aí eu vou desligar a rolagem e não molhar mais. Esperar esses 2 dias para o nascimento. Eu vou abrir esses ovos aqui, tanto os meus como os das codorninhas chinesas que não nasceram, para tentar ver o percentual aí, quantos morreram na casca, quantos não estavam galados, e na sequência aí eu volto já com o resultado. Voltando aqui, pessoal, falar para vocês aí sobre os 8 ovos das nossas gigantes aí que não nasceram, o que aconteceu. Então aqui esses 2 primeiros, ó, dá para ver ali que está amarelinho dentro, não estavam galados. Aqui a gente tem esses 2 próximos aqui que estão pretos dentro. Eu não sei exatamente se isso é um início de um desenvolvimento, o que é. Depois eu vou pegar um e aproximar, ver se vocês observam aí. Aqui a gente tem um podre, ó, bem podre e mal cheiroso, então acredito que já estava trincado provavelmente. E aqui a gente tem 2 que estavam bicada a casca, mas não nasceram. E aqui um que não chegou a completar o desenvolvimento. Ele está bem desenvolvido ali, mas não chegou ao estágio final de desenvolvimento. Então esses 3 aqui, ó, em condições aí de nascer, não nasceram. Não sei se o foco vai ficar bom aí, pessoal. Mas tá desse jeito, ó, esses pretos que eu falo. Ele parece muito ovo não galado, com a diferença de que ele não está amarelinho, ele está escuro. Então eu não sei se isso aqui é ovo não galado, se é um ovo que estragou por algum outro motivo, ou é um desenvolvimento aí de repente bem inicial do ovo. Se souber, deixa aí nos comentários. Voltando aqui então, pessoal, com o resultado das nossas chinesinhas. Como eu tinha falado, eu recebi 36 ovos, quebrei um, então foram 35 para a chocadeira. Desses 35, nasceram 23, então dá um percentual de 65,7%. 65 aí para arredondar, até mais um pouco, né? Eu achei um percentual aí bem bacana, bem melhor do que a minha experiência anterior. Observa aqui que tem 3, ó. Esses 3 aqui que estão com o pintinho formado dentro, mas não nasceu, não terminou o desenvolvimento, não estavam bicados também. E os demais aqui, ó, são 9, estavam não galados. Então se a gente contar os 23 que nasceram, mais os 3 aqui, ó, que estavam galados, porque os que não estão galados não iam nascer de qualquer jeito, né?
Então dos ovos férteis, de fato, dos 26 nasceram 23. Dá um percentual aí de 88,4%. Bem bacana, bem grande. Ou seja, essa vez a chocadeira aqui funcionou aí nesse quesito. Mas como eu falei, eu não mantive ovos ali na parte do meio. E 9, ó, esse quebrado aqui também, ó, dá pra ver que ele tem um amarelinho ali, ó, acabou quebrando no abrir. E os demais todos, ó, todos não galados. Então 9 não galados em 35 dá um percentual de 25,7. Um quarto dos ovos, é bastante coisa. Mas assim, não tenho o que reclamar, até porque foram brindes, eu recebi a mais. Eu comprei até hoje 2 vezes ovos de criadores e as 2 vezes me mandaram um percentual bem grande assim, de ovos de chinesinhas a mais. Eu não sei se isso já é um indício de que normalmente os ovos de chinesinhas não nascem, aliás, não galam, todos, né? O percentual de não galados é grande, se é esse o detalhe. Ou se é porque talvez o de chinesinha não tenha outra utilidade, né? Para consumo, por exemplo, se não for para chocar. Mas enfim, é um fato aí que as 2 vezes que eu comprei eu recebi mais ovos, né? De que comprei bem mais, inclusive, um brinde aí bem generoso, vamos dizer assim. Então não tem aí o que reclamar, esses aí são só os dados que a gente conseguiu. Então era isso, pessoal, agradeço muito por ter assistido esse vídeo, espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, sugestões, deixem aí nos comentários. Próximo vídeo que a gente falar das codornas vai ser provavelmente aí o nascimento das Bob White. Eu vou acompanhar e entre hoje e amanhã elas devem começar a nascer, aí eu vou começar a gravar, sempre quando for possível, e aí mostro para vocês o mais detalhado que eu consegui fazer. Também aí com relação a nossas codorninhas aí, quando a gente separar os casais para reproduzir, eu vou atualizar para vocês. E outra coisa, pessoal, que eu não falei, além dos machos que eu abati, os 23, eu doei para meus familiares 8 fêmeas. É por isso que aí ficou poucas fêmeas também, se comparar aí com a quantidade que nasceu. Eu dei 4 para minha irmã e dei 4 para o meu pai. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço e até o próximo.